Primeiro tema na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. A gente começa o programa falando aí sobre as dificuldades encontradas, né, pelos goianos na segunda fase. Isso é normal, fera? Rapaz, ontem ainda bem que eu mudei de ideia no programa, no debate aqui, e nós fizemos um debate de fato, aprofundado, profundo, levantando os pontos principais do Gama, falando que o jogo seria complicado, que seria um jogo difícil, e nós acertamos em cheio. Ainda bem que eu mudei aqui a minha postura. Que jogo difícil, cara. O Goiás teve a dificuldade ontem que ele não teve em clássico contra o Vila, por exemplo, hein? O Gama ontem deu muito mais trabalho pro Goiás do que o Vila Nova, naquele jogo lá da Serrinha. Time chato, enjoado, time nojento, bem treinado. Os caras em cima, quase que tiram o poderoso Verdão. Esse povo do Gama ia tirar onda com a gente aí, ia ser o Remo 2, né? Mas ainda bem que o Goiás foi lá com grande atuação do Tadeu nos pênaltis, pegou uma penalidade máxima e acabou classificando a equipe do Goiás. O Atlético foi lamentável, né? Pegou um time fraquíssimo, time do Primavera rebaixado do Campeonato Mato-Grossense, e não jogou nada. Olha os resultados aí na tela do canal do YouTube, o que a gente produziu nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Atlético 1, Primavera 0, Dragão tá classificado, Anápolis 3-1 para cima do Cianorte, Gama 2, Goiás 2, nos pênaltis 5-4 para o pai do futebol goiano. Teremos na quarta-feira, dia 4 de março, estádio Benitão, Rio Claro, Veloclube contra o Vila. Prováveis adversários, também na tela do canal do YouTube, quem que os nossos times que já passaram vão pegar aí na terceira fase da Copa do Brasil. Atenção, e na tela para você, meu amigo ouvinte, o Vila Nova, caso passe, pegará o São Bernardo, o Atlético pegará o Operário, né, de Várzea Grande, lá do Mato Grosso também, coladinho em Cuiabá, ou Porto Velho, e o Goiás pega o Trem do Amapá ou Fluminense do Piauí. Tem também o dinheiro que os nossos times pegaram. Informação completa aqui para você, coisa linda, coisa de primeiro mundo. Põe na tela aí, ó. Clubes que avançam a terceira fase pegaram R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. O Goiás voltou R$1,5 milhão mais rico lá de Brasília. O Atlético saiu do estádio Antônio Ascioli, R$1,5 milhão mais rico. O Anápolis pegou um pouquinho menos porque tá na Série C. 940 mil, né, de premiação. A equipe do Anápolis acabou pegando. Meninos, pra gente começar aqui o debate com tudo, momento em que eu bato 92 likes, as dificuldades encontradas, né? Dificuldades encontradas. Meninos, tem um pluralzinho, coloca um essezinho pra gente, que a gente aqui não é inimigo do português, viu? Aqui o português é bem falado, é bem pronunciado. Todos nós aqui fizemos curso da Lúcia Vasconcelos, né? A gente fez aqui um suporte especializado, nível 2, módulo 2, com a nossa Lúcia Vasconcelos, então nosso português é muito bonitinho. As dificuldades encontradas ontem pelo futebol goiano, principalmente pro Goiás e Atlético, nos seus jogos da Copa do Brasil contra uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro e uma outra rebaixada para a segunda divisão do Mato Grossense. Isso daí é normal ou chamou a atenção? Começa por você, seu Carlos Eduardo Pereira, Maestro Tim. Sempre começa aqui, tem essa preocupação de começar pelos mais velhos. Fala comigo, Maestro. Boa tarde para você, Tinzinho. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você, um abraço para meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, o Danilo Dias, o Dedê, pro Lucas Lourenço, Pedro Faquin, Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, e um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Começando pelo Atlético, Thiago, para mim não é que foi uma surpresa. O Atlético ele tem apresentado esse tipo de comportamento nessa temporada, principalmente quando são jogos considerados, entre aspas, mais fáceis, né? Foi assim quando enfrentou a Jataiense no Campeonato Goiano lá em Jataí, pensou que ia ser um jogo fácil, acabou sendo surpreendido e perdeu. Foi assim contra o Goiatuba, lá na cidade de Goiatuba, no último jogo da primeira fase do Goianão, pensou que era um jogo tranquilo para vencer e teve esse relaxamento e acabou sendo derrotado de virada aquele dia para a equipe do Goiatuba. E ontem, mais uma vez, entrou faltando concentração, achando que o jogo ia ser fácil, e a gente sempre fala a respeito dessa situação, né? Não existe relaxamento, você não pode acontecer relaxamento no futebol, é onde acontecem as surpresas, é onde acontecem as zebras, e o Atlético ontem acabou classificando, que foi bom, tem que comemorar muito a classificação, mas fez um jogo muito, muito ruim, muito abaixo do que o torcedor atleticano esperava. Então o Atlético está tendo esses altos e baixos. Quando o jogo é pesado, quando o jogo é um clássico, por exemplo, o jogador já entra com a concentração lá em cima, e a gente tem visto isso, tanto que o Atlético não perdeu nenhum clássico nessa temporada, é um time que jogou bem contra o Goiás, ganhou os 2 clássicos diante do Vila Nova até agora, fez bons jogos. Então quando o jogo requer uma atenção maior, o Atlético tem conseguido jogar bem, só que isso não pode acontecer, não pode ter essa irregularidade de um jogo considerado um pouco mais fácil por um jogo considerado mais difícil. Tem que ter um padrão, tem que entrar concentrado e jogar sério todos os jogos. Então não fiquei surpreso, mas é uma situação que também não preocupa. Para mim não preocupa porque o
Atlético tem mostrado essa qualidade nos jogos mais difíceis, e eu imagino que isso vai acontecer de agora em diante, tanto no Campeonato Goiano como no Campeonato Brasileiro, que está próximo de começar. O Goiás ontem, para mim, a situação foi, tem que reconhecer que o time do Gama não é um time ruim, não é à toa também que está invicto ainda no ano, não perdeu nenhum jogo na temporada. O Goiás teve algumas mudanças e para mim influenciou muito a mudança de posicionamento, de tática que o Daniel Paulista tentou utilizar ontem num 4-4-2, como ele perde o Jajá, ele coloca o Lucas Lima ali para fazer um quarto homem no meio campo, mas eu vi que para mim não funcionou bem, o time não ficou da maneira que ele queria, não ficou com aquela ofensividade, com aquela agressividade que a gente esperava. Foi um time que não encaixou dentro de campo, diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos do Goiás, principalmente aqui no Campeonato Goiano, um time bem equilibrado. Ontem faltou esse equilíbrio, mas é uma situação que também não preocupa ainda. Por que eu falo ainda? Porque eu imagino que o Daniel Paulista tem como ele montar essa equipe num 4-3-3 forte, daqui a pouco um time mais bem treinado num 4-4-2 vai corresponder, porque tem boas peças, tem um bom elenco. Ontem não fez um grande jogo, mas assim como o Atlético conseguiu a classificação, foi sofrido, mas o que vale é a classificação. Mas eu vejo que tem condições de não é uma coisa para assustar para o restante da temporada. Tem time, tanto o Atlético como o Goiás, para demonstrar aí um bom futebol, como já fez em alguns jogos nessa temporada. 1h14 da tarde agora, momento que a gente está batendo aqui 111 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Precisa melhorar isso aí, e vamos melhorar, juntos e misturados, como sempre, viu? Atenção, melhor ouvinte do Brasil. Like para Like Imóveis, sapeca like aí, gente. O programa hoje está recheado, tem muito debate bom para você. E a sua participação já está sendo registrada aqui no canal do YouTube, viu? Chat ao vivo. Like. Vamos bater os 200 o mais rápido possível. É o debate das feras, oferecimento Rede RB Combustíveis. Desde 1994, abastecendo qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Reta final de fevereiro. Nas lojas, primeira mão tá bombando. A ordem é facilitar para o cliente. Então corra para a primeira mão mais perto de você. São 7 lojas na capital. Quase 3 mil veículos à tua disposição. Se você gosta de facilidade, eu te indico a opção do site, viu, gente? Plataforma atualizadíssima. Acesse o site e conheça primeirabansaga.com.br e Link Telecom. Com a Link Telecom, você, amigo ouvinte, navega, joga online, maratona suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. Venha para a melhor do Centro-Oeste brasileiro. A Link Telecom está nas melhores casas. A Link Telecom está nas maiores empresas. Link Telecom, parceira do futebol goiano. Conexão em todos os sentidos. Venha para a Link Telecom. Imbatível. Carlos Antônio, boa tarde. Thiago, Anápolis tem mais 2 decisões contra a Becate, depois mais um time grande na Copa do Brasil. O corretor Sérgio Avelino, lembrando que o time do Anápolis pega o Sport ou a equipe da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, né? Um dos dois aí vai pegar o time do Anápolis na próxima fase, terceira fase. Esgon Gabriel, Vila! Paulo Jajá, o Atos é maior que o Atlético. Sérgio Avelino, na escuta, Thiago Menezes, grande Sérgio Avelino, sempre ouvindo a gente aí, fazendo aquele Uber, né? Andando pelas ruas de Goiânia e dando moral pra Band News. O Caléu Amaral, Thiago Menezes, boa tarde. O que você achou ontem da estreia do Jajá? Caléu, não viu o jogo, cara. Eu vi só o pós-jogo um pouquinho lá pela Rádio Liberal. Vi também pela Clube lá, meu amigo Magno. Mas eu não vi o jogo. Confesso pra você que eu não vi o jogo. Tava ligado aqui nos Jogos Goianos. Vinícius Segatti, fala meu amigo Thiago Menezes, tô ligado. Grande Segatinho. Lá na Holanda também tô ouvindo a gente. Aquele abraço, além do Paulo Jajá. Boa tarde, Thiago Menezes, todos da bancada. Saudações Esmeraldina, já estamos aqui na papelaria oficial com a televisão ligada. Clientela vendo vocês e que o Tadeus nos defenda hoje e sempre. Tadeus. Ei, Paulo já custoso, Deus é mais. 1h15 da tarde agora, Nivaldo Carvalho, meu querido comandante, quero a sua opinião também. Nivaldo, eu esperava muito mais facilidade, principalmente do Atlético contra o Primavera. Ah, mas o Atlético não jogou nada. Cara, mas é o mesmo Atlético que no final de semana engoliu o Vila Nova, venceu por 2-0. É o mesmo Atlético que pegou o Goiás, que tá invicto, e fez um grande jogo. Então, assim, o que aconteceu? E por que o Goiás não venceu o Gama no tempo normal, precisou dos pênaltis? E não foi o Gama que empatou com o Goiás, foi o Goiás que empatou com o Gama. Porque o empate acontece depois dos 40 minutos, né? O gol lá do Cadu. Então assim, Nivaldo, é uma fase que coloque em nós pontos de interrogação, coloque em nós preocupações, sinais de alerta para a sequência dessa temporada 2026. O que você me fala aí
dos jogos de Atlético e Goiás na Copa do Brasil, segunda fase. Fala, meu comandante, como é que você tá, super fera do Rádio Brasileiro? Boa tarde, Nivaldinho. Eu tô bem, boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao senhor Tim, ao senhor Danilo Dias e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Ô Thiago, o jogo do Atlético não foi difícil. O Atlético não tava nem aí pro adversário. Ele menosprezou completamente o adversário. Os jogadores do Atlético, não disfarçar nada. A gente faz um gol aqui e pronto. Se o Atlético tivesse entrado concentrado, não, nós vamos jogar assim pra valer mesmo, ele teria batido nesse time uns 4. Acontece que eles viram a fragilidade do time, fraquíssimo time. Esse time empata demais. Ele em 10 jogos ele empatou 7 lá no Campeonato do Mato Grosso, né? Ele foi até rebaixado. Eles são assim, eles se informam a respeito disso, viu? Que o adversário é muito ruim. Então foi isso. O jogo do Atlético não foi difícil. O Atlético não estava nem aí pro jogo. Agora o lá de Brasília, lá do Distrito Federal de Brasília, do Distrito Federal, foi realmente difícil. Mas aí, Thiago, na hora que você estava falando aí, o Tim também, eu estava meditando. Vamos lá. O Goiás empatou lá em Catalão, certo? 2 vezes. 2 vezes. O Goiás empatou com a Anapolina lá em Anápolis. Então, isso não é uma grande novidade para nós aqui, não. O Goiás empatou com o Gama lá em Brasília. Não é novidade. Ele empatou lá em Anápolis com a Anapolina agora, de 2-2. Empatou 2 vezes lá em Catalão. Isso é uma grande novidade? Não. E ontem ele enfrentou um adversário realmente que foi surpreendente. É porque a gente não acompanha o futebol de Brasília de perto, né? Você vê, o time do Gama, você pega aí, os adversários são fracos, não sei quem, Capital, é o único bom lá, é o Brasiliense, as outras equipes são fracas demais, tudo, mas ele fez a obrigação dele. Olha o aproveitamento desse time. Agora que o Brasiliense tomou 5 gols, com esses 2 de ontem diante do Goiás, até então eram 3 gols tomados. É um time que tem um aproveitamento em termos de ataque muito bom também. O tal do Clemente que o Danilo falou é muito bom jogador. É uma defesa que se falhou ontem no segundo gol do Goiás, mas mostrou consistência. Aquele goleiro não é o titular, né? Não é o Rinaldi, né? Aquele goleiro não é o titular, né? É o reserva de lá. Jogou o Leandro. É o Leandro. Então, é uma equipe bem treinada pelo Luiz Carlos. Você vê que é um time que tem princípio, meio e fim. Deu um trabalho grande pro time do Goiás. Então, realmente, a classificação do Goiás foi difícil. Tanto é verdade que foi para pênalti e foi no 5-4. Não foi aquele de 3-1, 4-2 e aquele trem. Não, os caras lá estavam bem treinados para as cobranças de pênaltis. De fato, a classificação desses 3 que se classificaram ontem dos goianos, o Anápolis se classificou batendo no Cianorte de 3-1, a do Goiás realmente foi, você usou uma expressão lá no início, foi doída, como é que foi? Que você foi machucada, né? Todo mundo saiu machucado. Eu concordo que o Goiás realmente saiu machucado, porque tinha gente aí que estava quase morrendo, inclusive um povo nosso aqui, né? Júlia. Mesa lá no Gama, a nossa fera do Gama também ficou desesperada. A super fera do Brasil, na informação. O André Rodrigues, o André Rodrigues, né? Não, o André, assim, desesperou por completo. Batedeira, coração dele apertado. Você entendeu? Eu fiquei preocupado com o André Rodrigues. Eu vi tinha a Júlia aqui, tinha o... Capitão quase deu um troço. Matheus também ficou bem preocupado. Matheus tava tenso, né? Tava tenso. O Tume quase morreu. O Tume tava, nossa senhora. Então, tinha um povo nosso aqui ruim, cara, que Deus me livre. Então, o Goiás, ele se classificou, assim, bem machucado. Agora, o Atlético, não. O Atlético foi um adversário muito fraco. O Anápolis, 3-1, não teve problemas, não. Mas o Goiás, realmente... foi terrível. Agora o próximo adversário do Goiás é um time fraco, não é? É o Trem do Amapá ou o Operário? É um dos dois, né? Não. O Operário de Várzea Grande ou o Porto aí, Velho é quem pega o Atlético. Põe na tela aí, tem a cartela aí. O Operário de Várzea Grande... Goiás, Trem do Amapá, o Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí, o do Goiás. Parece que o Operário é o Velo Clube e o Velo... Não, o Vila pega o São Bernardo. Se passar pelo Velo Clube, pega o São Bernardo. E o Atlético Operário de Várzea Grande, que é do lado de Cuiabá, ou Porto Velho.
E o Goiás pega o Trem do Amapá, o Fluminense do Piauí. Exatamente. Ou seja, a tendência, inclusive, é que o Goiás tenha mais facilidade na próxima fase do que teve nessa com o Gama. Até porque o jogo, eu acho que aqui em Goiânia, né? É na Serrinha, jogo único também. O Vila pega um de São Paulo e depois pega outro de São Paulo. Você passa. O Vila realmente... Não, e o São Bernardo da Série B. O Vila, se dormir num trono, ele vai acordar num pau de sebo. O V21 agora, teve um superchat aí, gente. A gente promete aqui, temos que cumprir então. Mandou o superchat, pagou, a mensagem é lida na hora. Fala, feras, aqui é o Rafael Lima e falo da Flórida. O Wesley botou fogo no jogo, hein? Só que bateu mal o pênalti, deu sorte. Mandei um salve aí pra nós. Alô, Rafael Lima, da Flórida. Inclusive, Rafael, a gente vai falar daqui a pouco aí sobre o venezuelano que ontem jogou muita bola e pra mim provou que pode ser aproveitado, pode ajudar o Goiás na sequência dessa temporada. 151 likes do canal do YouTube. Que hora que a gente vai bater aqui os 200, hein? Que hora que a gente vai bater os 200 likes? Eu preciso de você, sapeca like aí, família. Atenção, só na Center Pisos você encontra o piso Extra HD brilhante por apenas R$ 18,89 o metro quadrado. E de quebra ela tá sorteando uma moto 0 km. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço. Tudo preparado com carinho para você e para tua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Saiba mais pelo WhatsApp 629-8221-0068. A Camargo, há mais de 6 décadas parceira de quem produz. Entre em contato pelo 62-3272-6666. Fricó. Tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E na hora da tua construção, proteja a tua obra, não arrisque. São 30 anos de confiança e credibilidade do mercado goiano. A Imperci oferece soluções completas em impermeabilização, com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. 163, mais 37, a gente bate aqui os 200, que é a nossa meta do primeiro bloco. Eu tenho mais 5 minutinhos, hein? Sapeca like aí, para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Humberto Carvalho, Lucas Lima, é outro Benítez e Wellington Rato? Humberto, calma, velho. Bicho, às vezes o próprio torcedor atrapalha o time. Pra que essa cobrança? Ontem o Lucas Lima fez o primeiro jogo dele como titular. E outra coisa, eu, por exemplo, eu vou rever aqui alguns conceitos meus. Eu não vou ficar aqui escumando o canto da boca quando eu não ver o time que tá enfrentando o futebol goiano mais não, cara. Eu não vou me apegar aqui apenas a dados. O time do Gama é muito bom, velho. Esse Gama que o Danilo Dias até antecipou durante a semana. Eu vi o jogo ontem todinho pelo Prime Video, ouvindo aqui o Romo Xavier, o Gol Maravilha, melhor locutor esportivo do Brasil. Cara, o time do Gama no campeonato goiano, ele estaria na semifinal da competição. Ele é muito melhor que a Anapolina. Bem treinado, bons laterais, gostei lá do Felipe Clemente, que você havia já citado aqui, Danilo Dias. O goleiro, que era o reserva, bom goleiro também, seguro. O outro atacante, seguro. O Ramon, né? O Ramon Lúcio, o Lúcio é muito bom jogador, o cara não errou um passe, é volante, né? Cara, esse time do Gama, bem treinado. O time do Gama aqui no Campeonato Goiano, pra mim, pegaria semifinal fácil. Melhor que a Becate, melhor que o Anápolis. O time do Gama é melhor que o Anápolis. Pelo menos deu mais trabalho aqui pros times da capital, pro Goiás, do que o Anápolis deu. Mas enfim, Danilo, as dificuldades encontradas pelos goianos, Atlético e também pelo time, né, do Goiás ontem nesses jogos da segunda fase da Copa do Brasil, te preocupa de alguma forma ou é normal por se tratar aí de um começo de temporada? Fala comigo, Cracasso. Boa tarde, mais pontual do Rádio Brasileiro. Boa tarde, Thiago Menezes. Rapaz, eu nem almocei ainda, hein? Vai vendo. Professorinha do Davi quer falar comigo e tive que ouvir, mas muito bom você ter segurado aqui, obrigado. Eu peço desculpas, em boa tarde especial a toda a nossa equipe, ao Nivaldo Carvalho, ao maestro, ídolo, Carlos Eduardo e também a todos que nos acompanham aí, muito obrigado pelo carinho. Thiago, cuidado, eu vim falando aqui ao longo da semana, fui rebatido, cuidado com esse Gama, é um time que a gente deveria ter muita cautela, sabe? Tanto é que mostrou dentro de campo, né? O Gama ontem, ele de fato mostrou que é um time competente, que é um time robusto, que é um time que tem 6 participações na Série A, um time que foi campeão da Série B em 1998, um time que foi campeão da Copa Centro-Oeste em 2000, não era qualquer time que o Goiás ia enfrentar, alertamos aqui ao longo da semana, o Goiás tinha que estar na sua melhor performance, o meio campo consistente, sabia jogar, teve as melhores ocasiões no primeiro tempo, mesmo saindo atrás do marcador. Eu vi um Gama consistente, mas no final, nas penalidades, a camisa do Goiás pesou e o Verdão passou de fase, mas
teve muita dificuldade diante de um time que tem tradição. E o Gama, cuidado, Thiago. Você falou aqui na segunda, terça lá, que é isso, Nivaldo? O Thiago até acho que comparou ele com a Anapolina. Cuidado, Thiago. O Gama, participação de Série A, meu amigo. A Anapolina também teve, mas nós citamos isso aqui. Que o Gama, inclusive, foi campeão brasileiro primeiro do que o Goiás, em 98, o Goiás em 99. 98, Você não viu o programa ontem, não? Nós falamos isso aqui. Cuidado. O Gama... Citamos isso aqui. O Gama encontrou... Mas essa competição é um jogo único. A gente tem que entender aqui, o Fortaleza, por exemplo, vou pegar ele como exemplo. O Fortaleza tinha tomado apenas um gol na competição e contra o Maguari tomou 3 dentro de casa. E mesmo saindo vencendo, você vê um elenco robusto, um elenco que tem Luiz Fernando, por exemplo, que ainda nem sabe se vai ser ou não titular lá. Teve dificuldades. Você vê outros times como o Guarani eliminado, como o ano passado o Ceilândia eliminando o Coritiba. É uma competição onde o emocional entra muito em campo. É apenas um jogo, é um tiro. Você falou que o Gama foi campeão da Copa Centro-Oeste? Sim. Não, nunca foi 2000? Não, ele perdeu pro Goiás na final. A Copa 2000? Centro-Oeste, ela teve 4 edições. O Goiás foi tricampeão e o Cruzeiro foi o campeão da primeira edição, inclusive com o time jogando aquela final. O Goiás ganhou 2 finais do Vila e uma final do Gama. O Gama nunca foi campeão da Copa Centro-Oeste. Olha, mas foi... Nunca. Não, nunca. Isso aqui eu tô... informação. Não, então ótimo. Esse time tá 4 edições, a primeira o Goiás não participou, Cruzeiro e Vila Nova na final, 3 jogos, uma vitória do Vila, 3-2, uma vitória do Cruzeiro 2-0 e depois um empate. O Cruzeiro, acho, se eu não me engano, foi 3-0 lá em 3-0, né? Isso, 3-2 aqui, 2-1? 2-1, né? E 2-2 depois. Fiz um dos gols aqui, aí no outro foi empate, 0-0. Foram 2 jogos aqui no estado de Serra Dourada, um jogo lá no Mineirão. Aí depois o Goiás é tricampeão. Por ter ganhado um placar mais elástico no primeiro jogo, o Cruzeiro jogou o terceiro jogo pelo empate, aí foi empate e o Cruzeiro sagrou campeão. O Goiás ele foi campeão 2 vezes em cima do Vila Nova e o outro título em cima do Gama. Né? Então o Gama nunca levantou a Copa Centro-Oeste, não. Tá, então desculpa a informação, mas porém levantou Série B em 98, levantou 6 participações na Série A, então era um time robusto que o Goiás enfrentou e teve muita dificuldade e foi bem alertado aqui por nós. Já o Atlético Goianiense enfrentou um time, o Nivaldo foi muito feliz em falar, o Atlético entrou desmotivado, entrou pra falar, vamos fazer um jogo ali contra o Primavera, é limitado, caiu no Mato Grossense, a gente joga uma bolinha aqui e consegue facilmente eliminá-los. Só que o futebol tem isso, o Maestro foi muito feliz também ao falar que o Atlético é isso, ele faz um jogo bem conseguido no final de semana, mas é o mesmo Atlético que faz um jogo pífio contra um craque, faz um jogo ruim contra o Goiatuba, contra a Jataiense fora de casa, então a gente não sabe de fato qual Atlético a gente pode esperar pro próximo jogo. Não estou falando do próximo jogo contra o Vila Nova, mas sim se fosse o Abecate, se fosse o Goiás, o próximo seguinte do Atlético a gente nunca sabe de fato como que o time vai entrar em campo. Isso se mostrou ontem, os jogadores que entraram a banho-maria, o Anápolis bateu o Cianorte, eu esperava um pouco mais de dificuldade do time paranaense, o Anápolis se mostrou eficiente, se mostrou capaz, agora espero o vencedor lá do jogo do Sport Recife, e os times goianos, para mim, eu esperava só uma dificuldade a mais do Goiás e foi o que se viu. O resto, pra mim, perfeitamente normal. Aproveitar a audiência, Thiago. O José Espíndola tá dentro do veículo dele, nos acompanhando. Forte abraço pra ele, tá sempre na audiência aqui na Feras do Esporte.